Olá, meninos, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vim aqui, né, para a gente fazer uma pequena revisão do conteúdo que foi passado para casa, certo? Bom, aqui o conteúdo que foi passado foi força elétrica, né, mas na verdade, o que é essa força elétrica, né? A força elétrica, pessoal, ela só é apenas, né, a interação de atração ou repulsão entre essas duas cargas, né? Ou seja, a força que, que tem de interagir entre uma carga e outra, né? Ou seja, se repelindo ou se atraindo, certo? Bom, o descobridor, né, o cientista que descobriu essa força, né, foi Coulomb, por isso que, né, é chamada Lei de Coulomb. E ele deduziu que as interações, né, da força elétrica entre as cargas é diretamente proporcional ao produto de cada carga, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Mas por que o quadrado da distância, né? Bom, gente, quando ele estava lá analisando, né, no seu experimento, ele colocou uma distância específica entre uma carga e outra. Quando ele, né, duplicava essa distância, então sua força de interação ela aumentava, né, mais 2 vezes. Ou seja, se fosse 2, a força de interação delas ia para 4. E se fosse 3, a interação entre essas cargas seria 9, certo? Por isso, a distância é ao quadrado, né? Também vale ressaltar, pessoal, que assim é muito importante sabermos, né, que Newton influenciou, né, nessa descoberta de Coulomb, né, devido à terceira lei que ele aborda, né, de atração e, aliás, que para toda ação existe uma reação, né, que é a terceira lei de Newton, né, que a força que possui entre essas duas cargas, né, é igual ao módulo delas. Né? Então é por isso que elas nessas cargas, né, elas vão possuir a mesma direção, mas só que os sentidos opostos. É por isso que quando duas cargas estão se atraindo, ela tem sentidos opostos, né? E quando elas têm estão se repelindo, elas têm o mesmo sentido, né? Que é de se afastarem. Eu tenho aqui um exemplo, né, pessoal, do nosso cotidiano, de uma bexiga, né, que ela foi atritada, né, e foi colocado próximo ao feixe de uma água, onde, né, se você perceber, a bexiga, né, vai atrair esse feixe de água para próximo dela, né. É muito importante também que vocês tentem em casa, para vocês tirarem suas próprias conclusões, como é verdade. Né? Essa força aí de atração entre a bexiga e o feixe de água. Temos aqui também, pessoal, outros exemplos do nosso cotidiano onde a força elétrica ela está envolvida, né? Tanto na força de atrito como na força gravitacional, né? Porque a força gravitacional é ela que puxa a gente, né? Para a gente permanecer em pé sem estar flutuando. É tanto que na Lua não existe força gravitacional e as pessoas que vão lá, né? Como a gente já viu em várias reportagens, os astronautas eles simplesmente flutuam, por conta que na Lua não tem força gravitacional e nem em outro planeta, né? Temos a força magnética, né? Entre outras, que ao nosso cotidiano ela está presente. Temos aqui, gente, a fórmula, né, matemática
da força elétrica, também chamada de lei de Coulomb, certo? Que ela é expressa, né, nessa equaçãozinha aqui que vocês podem perceber. Onde eu tenho F, né, que é força, que é considerada a força, mas a unidade de medida dela é em Newton. Temos Q1 e Q2, que são as cargas elétricas, né, que é dada em Coulomb. Temos R, na distância entre as cargas, que é em metros. Sempre a distância vai ser em metros, só lembrando desse detalhe. E K, pessoal, é a constante eletrostática, certo? Essa constante eletrostática, ela foi calculada, certo? No vácuo, só lembrando que vácuo é ausência de ar, né? Que foi especificado esse valorzinho aqui, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Viu? E as cargas elétricas na lei de Coulomb são putiforme, ou seja, as cargas de massa ou dimensão desprezíveis, né? Não possui dimensão aí específica para elas. E aqui eu tenho, né, um exemplo, né, para a gente calcular, né, a força elétrica entre essas duas cargas aí específicas, né? E vamos lá. Temos duas cargas pontiformes igual a 5 vezes 10 a menos 6 é elevado a menos 6 e menos 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Só lembrando, pessoal, né, que aí a base de 10 está igual, então vai ser bem mais simples da gente poder calcular, né? Vamos determinar aqui essa força, né, entre essas duas cargas, numa distância de 3 metros, né? Só lembrando. Bom, aqui, gente, como, só lembrando, né, como é módulo das cargas, né, esse sinal de negativo aí de menos 4, né, ele não vai influenciar no resultado, certo? Como é módulo, é como se fosse desconsiderado o sinal negativo ou positivo, então fica uma coisa só, certo? É desconsiderado aí. Então, a gente vai pegar a fórmula, né, e vamos substituir cada valor entre elas. Temos aí, né? Vamos pegar a constante, que a constante sempre vai ser esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9, e vamos multiplicar pelas duas cargas, né? Que é módulo de carga Q1 e Q2, os valores, né? 5 vezes 10 a menos 6, vezes 4 a menos 10 elevado a 6, e tudo dividido por 3 ao quadrado, né? Não esquecendo desse quadrado, porque senão vai influenciar no resultado na questão. Onde a gente vai multiplicar tudo, certo? Só lembrando, gente, ó, a gente vai multiplicar o 9 vezes 5 vezes 4, certo? A gente vai multiplicar normal, vai dar 180, né? Vamos repetir a base de 10 vezes 10, aqui, ó. E vamos somar os expoentes, certo? Multiplicação de base de 10, os expoentes são somados, certo? Mas vamos ter que ter muita atenção no jogo de sinal, certo? Que aí vai existir. Ó, eu tenho aqui 9 mais menos 6. Então, mais vezes menos, não é menos? Então, a gente já diminui 9 menos 6, que vai dar 3 positivo. Só lembrar, 3 positivo. E temos aqui, vai sobrar 3. Aí, esse 3, a gente vai diminuir novamente aqui com esse menos 6, que vai ficar 3 menos 6, vai dar igual a menos 3, certo? Aqui na base de 10. Onde vai ficar 20, né? Eu vou pegar e vou dividir aqui. 180 dividido para 9
vai dar 20. Aí só repete a base e a potência. Mas como temos uma regrinha aí de potenciação, pessoal, que nem pode ser maior do que 10 e nem menor do que 1. E eu tenho aqui 20. Então, a vírgula vai andar mais uma casa, para ficar 2, certo? Diminui aqui, ó, anda mais uma casa e diminui aqui no expoente. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2, certo? Vocês podem obter só esse resultado, né? Ou então retirando a base de 10, que vai ficar, como o sinal é negativo, então quer dizer que esse número é menor do que 1. Né? Então, vocês vão acrescentar 0,02 newton, só lembrando que a força, a unidade medida é em newton, certo? E, pessoal, somente isso, certo? Eu espero que vocês tenham, né, tirado todas as suas dúvidas. Estarei disponível, né, para vocês entrar em contato comigo, como somente alguns que entraram, né? E eu aguardo o retorno de todos, certo? Estou morrendo de saudade de tudinho. Espero que isso passe logo. E um grande beijo, certo? Para todos vocês. E até breve, se Deus quiser.